Já tinha relido aquela carta umas 10 vezes, talvez mais. Meus olhos varriam as mesmas linhas tremidas, como se, de tanto reler, as palavras pudessem mudar. Raquel, me perdoa. Não dá mais pra mim, me apaixonei por outra pessoa. A gente tá indo embora hoje pra outra cidade. Por favor, diz pras crianças que eu amo elas. Zarco, só o nome dele no final. Sem explicação, sem encarar a situação, só um bilhete covarde jogado no balcão da cozinha, do lado da chave do carro. As pernas bambearam. Me joguei na cadeira perto da mesa e fiquei segurando o papel como se ele fosse queimar na minha mão. Meu coração estava batendo forte demais, parecia que as paredes do quarto estavam me esmagando. Isso não pode estar acontecendo, eu sussurrei, falando sozinha. Mas, lá no fundo, eu já sabia. O perfume nas camisas dele, floral e enjoativo, que não era o meu. Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. As noites que ele chegava tarde, os fins de semana que ele dizia que eram retiros de trabalho, as mensagens de texto às 2 da manhã, os banhos de 1 hora, o distanciamento, a frieza, o jeito que até os amigos dele evitavam me encarar quando eu aparecia nas festinhas. Eu tinha inventado desculpas para tudo. Passava pano para ele. Falava para mim mesma que eu tava só cansada, noiada, hormonal, ingrata, que ele tava ralando duro por nós, pelos filhos. Eu tinha confiado nele porque nunca tinha mentido para ele, nem uma vez em 15 anos. Achei que isso valia alguma coisa. Mãe, vai ter janta hoje, me assustei. Amigo estava parado na porta, com a mochila pendurada no ombro, a voz tranquila, mas preocupada. A primeira coisa que me veio à cabeça foi esconder a carta, mas ele foi mais rápido. Em 2 passos, ele estava do meu lado, e antes que eu pudesse reagir, o papel já estava na mão dele. Ele leu em silêncio, depois suspirou, um som meio adulto demais para um moleque de 14 anos. Já estava na cara, ele falou, dobrando o papel com cuidado e colocando em cima da mesa. Você tentou ligar para ele? Tentei, consegui. Minha voz falhou. Ele não atende. Liguei até no escritório dele, e ele pediu demissão faz uns dias. Sem aviso prévio. Amigo sentou do meu lado, calmo e firme. Ele é tão parecido comigo, os mesmos olhos cor de avelã, a mesma boca teimosa. Mas ele tinha a capacidade do Zarco de esconder o que sentia, de mascarar a dor com uma cara de nada. Você sempre falou que ele estava trabalhando até tarde, ele disse baixinho, mas não estava. Eu não queria acreditar. Achei que ele ia voltar pra gente, que isso era só uma fase. Amigo não falou nada. Só pegou na minha mão. Você não precisa explicar nada, mãe, mas a gente precisa conversar sobre o que vai ser agora: divórcio, grana, a casa. Ainda faltam 5 anos para pagar a casa, né? Eu balancei a cabeça. Um peso enorme se instalou no meu peito. Você tem razão, a gente precisa conversar. Eu ainda não consigo acreditar que ele foi embora. A gente meio que sempre soube que isso ia acontecer, não é? E de alguma forma, isso doía ainda mais. Naquela noite, tentei ligar pro Zarco de novo, direto pra caixa postal. Mandei mensagem, nada. Liguei até no escritório dele na manhã seguinte, me agarrando a um fio de esperança de que, quem sabe, ele aparecesse e desse uma explicação. Ele não trabalha mais aqui, a recepcionista falou, seca, pediu demissão semana passada. Ele tinha planejado tudo isso, abandonado o emprego, a família, a prestação da casa e os filhos, tudo em uma jogada só. Comecei a ligar para os amigos dele, aqueles que viviam aqui em casa para jogar videogame e fazer churrasco. A maioria disse que não tinha notícias dele. Só um, o Jeff, hesitou antes de responder. Achei que ele estava brincando. O Jeff falou, finalmente. Ele me disse que ia deixar tudo para trás, que não aguentava mais a vida de família, que tinha conhecido outra pessoa e queria recomeçar. Você sabia? Eu perguntei, com a voz fraca. Ele ficou em silêncio por um instante. Eu sabia. Desculpa. Desliguei o telefone, não porque eu estava brava, embora eu estivesse, mas porque não tinha mais nada para dizer. Quando a Divina, a caçula, nasceu, 7 anos atrás, o Zarco tinha insistido para eu largar o emprego no hospital. Eu era enfermeira, formada, naquela época. O trabalho era puxado, mas eu gostava, mas o Zarco me falou para deixar para lá. Mesmo que você fizesse plantão dobrado, seu salário não ia pagar a creche para as 3 crianças, ele falou. Fica em casa, que eu cuido do dinheiro. Você cuida do resto. Eu fiquei meio assim, mas concordei. Eu acreditei nele.
Confiei nele. Achei que a gente era um time. Agora, 7 anos depois, eu não tinha emprego, nem economias, nem plano B, só 3 filhos, uma casa que a gente nem terminou de pagar e um monte de contas esperando na caixa do correio. Sentei na mesa da cozinha e revirei cada gaveta, cada porta-joias, cada envelope velho. Juntei tudo que consegui, minha aliança de casamento, um par de brincos de pérola que o Zarco me deu no nosso primeiro Natal juntos, uma pulseira de prata que minha mãe me deixou. Levei tudo para casa de penhores. Me deram o suficiente para comprar comida e pagar as contas por 2 semanas. Depois, coloquei a televisão tela plana para vender na internet, vendi para um universitário em poucas horas, depois o notebook, depois minhas botas de inverno novas, que nunca usei, ainda na caixa. Eu tinha guardado elas para uma viagem que a gente nunca fez. Vendo a mulher indo embora com as botas, sorrindo como se tivesse achado um tesouro, eu me senti vazia, mas sorri mesmo assim. Aquele dinheiro ia dar para mais 2 semanas. Cheguei em casa, sentei na beirada da cama e comecei a fazer as contas. Se eu cortasse todos os gastos desnecessários, sem aulas de dança, sem comida pedida, sem presentes de aniversário, eu ia conseguir esticar a grana por 6 semanas, mas depois disso, não sei. Eu nem tenho um currículo. Faz quase 10 anos que eu não trabalho. Pela primeira vez desde que li aquela carta, senti uma coisa pior do que tristeza, senti medo. O telefone tocou bem na hora que eu estava separando um monte de cupons de desconto vencidos e canetas quebradas, tentando me distrair do pânico que estava começando a me dominar. Não reconheci o número. Normalmente, eu ignorava ligações desconhecidas. Não estava com cabeça para ofertas furadas ou bancos me cobrando dívidas, mas alguma coisa me disse: atende. Alô, eu falei, com cautela. Oi, é da Raquel Secreta? Sim, meu nome é Infinita Graça. Recebi suas informações pelo centro de empregos. Você informou que tem experiência como enfermeira, correto? Endireitei a coluna. Sim, trabalhei como enfermeira por quase 10 anos, com experiência em cuidados intensivos e recuperação pós-operatória. Ótimo, Infinita falou, e dava para sentir o sorriso na voz dela. Você está procurando emprego atualmente? Sim, estou. Talvez eu tenha algo para você. É uma vaga de cuidadora particular, regime de interna, salário alto, longo prazo. Você cuidaria de uma senhora que precisa de acompanhamento médico, mas ainda é muito lúcida. Não é trabalho de hospital, mas sua experiência a torna perfeita para a vaga. Regime de interna? Eu repeti, sem acreditar no que estava ouvindo. Sim, e a cliente concordou em acomodar cuidadores com família. Se você tiver filhos, eles podem morar na propriedade com você. Tem uma casa de hóspedes totalmente reformada ao lado da casa principal. Pisquei. Isso é real? Eu tenho filhos, 3 filhos. Não tem problema nenhum. Se você estiver disponível, adoraria que viesse amanhã de manhã para uma entrevista. Nosso escritório fica em Reinbeck. Reinbeck, a menos de 1 hora daqui. Claro, eu falei, antes de começar a pensar demais. Que horas? Às 10 da manhã. Vou te mandar o endereço por mensagem. Traga sua identidade e qualquer documento que comprove sua experiência. Tá bom. Obrigada, Sra. Graça. Me chame de Infinita. Te vejo amanhã. Quando desliguei, fiquei ali parada por um tempão, olhando para Lasca na beirada da mesa, um emprego, um lugar para morar para mim e para os meus filhos. Parecia bom demais para ser verdade. Mas pela primeira vez em semanas, senti uma faísca de algo que não tinha me permitido sentir, esperança. Na manhã seguinte, deixei as crianças na escola, vesti minha única blusa decente e dirigi até o endereço que a Infinita tinha me mandado. Eu esperava um escritório simples num centro comercial na periferia da cidade. O que eu encontrei foi um prédio de vidro enorme no coração do centro financeiro de Reinbeck, aço polido, chão de mármore e um porteiro que me olhou como se eu não pertencesse àquele lugar. Quase dei meia volta, mas aí me lembrei do rosto da Divina quando ela perguntou se a gente ia poder manter as luzes acesas durante o inverno, então entrei. A Infinita Graça estava esperando num escritório tranquilo no 12º andar. Ela era exatamente como soava no telefone, eficiente, profissional, mas gentil de um jeito que parecia sincero. O taior dela era impecável, o cabelo escuro preso na nuca, mas os olhos não eram frios. Ela sorriu quando entrei. Raquel Secreta, ela falou, levantando para apertar minha mão. Obrigada por vir. Eu que agradeço o convite, eu respondi, tentando evitar que minha voz tremesse. A gente sentou.
Ela mexeu algumas vezes no tablet, depois olhou para mim. Seu currículo é meio fraco, mas vejo pelas suas qualificações que você foi enfermeira por quase 10 anos. Diz aqui que você trabalhou com pacientes idosos e que precisam de cuidados pós-operatórios. Sim, eu falei, isso foi antes de eu sair do mercado de trabalho para cuidar dos meus filhos em tempo integral. Infinita concordou. Entendo. E você ainda está aberta a um papel de cuidadora residente, desde que possa ter meus filhos comigo? Sim. Os olhos dela suavizaram. Claro. A propriedade tem uma casa de hóspedes renovada, espaçosa, totalmente independente. Você e seus filhos morariam lá. Ela fez uma pausa e acrescentou cuidadosamente: devo mencionar que o homem que você cuidará, Senhor Justo Guerreiro, é um empresário aposentado. Ele é paralítico da cintura para baixo e sofre de várias doenças crônicas coração, respiratório, digestivo, mas fisicamente o trabalho é administrável, a casa está totalmente equipada. O que torna este trabalho desafiador é o próprio Senhor Guerreiro, franze a testa, a personalidade dele. Infinita deu um pequeno sorriso diplomático, digamos que ele não facilita para a maioria dos cuidadores. Ele teve muitos deles. Nenhum ficou muito tempo. Ele prefere alguém com experiência médica e, acima de tudo, alguém que não leve as coisas para o lado pessoal. Então, ele é difícil? Sim, mas você será compensada de acordo. Ela virou o tablet para mim. O salário semanal me fez prender a respiração. Era mais do que eu ganhava em um mês no hospital. Inclui moradia, todas as contas, comida e até transporte, se necessário, disse ela. Você começaria assim que seus filhos estiverem de férias. Isso funciona para você? Olhei para o número novamente e depois levantei os olhos. Sim, funciona. Assinamos a papelada e ao entrar no elevador depois, com a cidade se estendendo pelo vidro ao meu redor, senti algo estranho se instalar sobre mim, não paz, não alegria, mas certeza. Eu ia fazer isso, não importava o que acontecesse. Chegamos em uma tarde ensolarada, o céu vasto e infinito acima das colinas ondulantes de Hudson Valley. A propriedade ficava escondida atrás de um portão de ferro forjado, tão alto e ornamentado que parecia saído de um livro de histórias. Quando nosso motorista, enviado pela propriedade, apertou um botão, o portão se abriu lentamente, revelando uma estrada sinuosa ladeada por árvores bem cuidadas e flores silvestres desabrochando. Amigo se inclinou para frente em seu assento. Este lugar é enorme. Ino assobiou. Se esse cara é maluco, pelo menos é maluco de rico. O rosto de Divina estava pressionado contra a janela. É aqui que vamos morar, mamãe? Sorri, embora meu estômago estivesse agitado. Parece que sim. Passamos por uma mansão grandiosa e moderna de vidro e pedra, mas o carro não parou ali. Em vez disso, viramos para um caminho menor e paramos suavemente em frente a uma charmosa casa de hóspedes feita de madeira e tijolo restaurados. Era escalava as paredes, canteiros de flores ladeavam o caminho, parecia algo saído de um romance. O motorista, um jovem amigável chamado Valente, nos ajudou a descarregar nossas malas e nos guiou pela casa. Era maior do que nosso antigo apartamento 4 quartos, uma cozinha ensolarada, uma lareira aconchegante. Eu me sentia como uma intrusa. O almoço é na casa principal, disse Valente, sorrindo. Alguém virá buscar, luz em 1 hora. Fiel à sua palavra, um homem alto de camisa branca apareceu na hora certa. Seu cabelo estava penteado, seus olhos calorosos atrás de óculos quadrados. Boris Valério, disse ele, apertando minha mão, gerente da propriedade e pacificador não oficial. Ele nos levou para a casa principal por um caminho tranquilo no jardim. Lá dentro, uma mulher gordinha na casa dos 50 nos recebeu com um sorriso largo. Sra. Jasmine Leve, disse ela, eu comando a cozinha aqui, então se algum de vocês tem alergias, falem agora ou passem fome depois. As crianças riram. Gostei dela imediatamente. Fomos alimentados com uma bela refeição, cercados por rostos gentis, mas não consegui relaxar porque depois do almoço, Boris se virou para mim e disse gentilmente, o senhor Guerreiro gostaria de conhecer, lá agora. Eu o segui por um corredor tão impecável que ecoava. Então Boris parou em frente a uma pesada porta de carvalho. Não leve nada que ele diga para o lado pessoal, murmurou ele. Ele é complicado. Então ele bateu. A voz de dentro era aguda e impaciente. Demorou demais. Pensei que ia morrer esperando. Boris abriu a porta. Senhor Guerreiro, esta é a esperança secreta, sua nova cuidadora. Entrei. Ele era mais velho do que eu esperava, cabelo branco,
feições marcantes, olhos como armadilhas de aço. Ele estava sentado em uma cadeira de rodas motorizada, uma mão apoiada em um tablet, a outra segurando o apoio de braço com força desnecessária. É ela, disse ele, sem olhar para mim. Vocês estão ficando cada vez piores. Respirei fundo. Posso te barbear agora, se quiser. Você está começando a parecer mais um morador de rua do que um milionário. A sala ficou em silêncio, então, para meu choque, ele soltou uma gargalhada. Bem, disse ele, pelo menos você tem coragem. Vamos ver quanto tempo isso dura. A primeira semana foi implacável. Toda manhã começava com um comentário sarcástico, toda noite terminava com um insulto mal disfarçado. Nada do que eu fazia o agradava. Se eu escovava o cabelo dele, puxava demais. Se eu preparava seus remédios, me movia muito devagar. Se eu respondia a uma pergunta, eu era uma sabe-tudo. Se eu ficava quieta, eu era inútil. Você sequer tem um espelho? Ele murmurou um dia quando entrei, cabelo amarrado, olhos inchados de uma noite de preocupação. Você parece um pano de prato usado. E ignorei-o. Você se move como uma enfermeira que reprovou no exame de licenciamento. Ainda o ignorei. Uma tarde, enquanto eu o ajudava a mudar de posição na cadeira, ele cheirou e disse: então, 3 filhos e nenhum marido. Deixe-me adivinhar, pais diferentes. Congelei. Meu maxilar se contraiu. Mesmo pai, disse eu entre dentes. Ele sorriu. Pobre cara. Não é à toa que ele fugiu. Eu queria gritar, chorar, desistir, mas não o fiz porque toda vez que abria a porta da casa de hóspedes, via os sapatos dos meus filhos perto do tapete, seus desenhos presos na geladeira, Divina cantarolando no banho, Hino enrolado com um livro, amigo tentando ao máximo ser o homem da casa aos 14 anos. Então, continuei até que uma noite, perto da meia-noite, meu telefone tocou. Era Boris. Venha rápido, ele está com problemas para respirar. Nem troquei de roupa, apenas coloquei o moletom e corri. Quando cheguei ao quarto dele, ele estava pálido, ofegante, agarrando-se ao peito. Os enfermeiros eram treinados para emergências, mas eu era a única com formação médica completa. Senhor, guerreiro, disse eu bruscamente, já pegando o kit de emergência, você vai ficar bem, mas precisa me deixar trabalhar. Ele não discutiu. Coloquei a máscara de oxigênio sobre o rosto dele, encontrei a ampola correta, aspirei a medicação para uma seringa. Minhas mãos se moviam na memória muscular, calmas, precisas, apesar da correria de adrenalina. Em minutos, o pulso dele começou a se estabilizar, sua cor voltou, ele se jogou na cadeira, os olhos se fechando. Então, sem sequer abri-los, ele disse: demorou demais. Da próxima vez, talvez não pare para tomar um café no caminho. Meus dedos pararam, qualquer faísca de pena que eu tinha sumiu. Verificarei seus sinais vitais novamente em 30 minutos, disse eu secamente e saí da sala. Ele quase morreu. Eu o salvei. E ainda assim, de alguma forma, eu não era suficiente. A ligação veio logo após o café da manhã. Boris bateu gentilmente na porta da casa de hóspedes, uma xícara de café em uma mão, sua calma habitual na outra. Você tem o dia de folga. Pisquei para ele. Eu tenho? Ele assentiu. A irmã do senhor guerreiro e seus netos estão visitando. Aparentemente, a presença deles é suficiente para mantê-lo civilizado por algumas horas. Considere isso um milagre, um dia livre. Um dia inteiro sem reclamações, sem insultos, sem indiretas veladas à minha maternidade. Algum plano? Boris perguntou. Talvez limpar, talvez ficar muito quieta em completo silêncio. Ele riu. Que tal isso em vez disso? Você me deixa te levar para a cidade. Tenho recados para fazer e há um lugar com o melhor cachapuri do vale. O melhor o quê? Confie em mim. As crianças já estavam correndo soltas pelo jardim com Valente e Sra. Leve, de olho neles. Eles nem perceberam que eu saí. Boris nos levou por estradas sinuosas e árvores altas, com o Hudson brilhando à distância. Falamos sobre coisas pequenas no começo: a propriedade, o clima, sua interminável lista de tarefas. Mas assim que estávamos sentados no canto ensolarado de um restaurante georgiano com pão quente e vinho branco gelado à nossa frente, algo mudou. Obrigada por isso, disse eu, bebendo devagar. Eu não percebi o quanto precisava respirar. Boris se recostou em seu assento. Você teve algumas semanas difíceis. Hesitei. Então as palavras vieram como uma torneira finalmente ligada. Meu marido me deixou, disse eu baixinho, simplesmente me deixou,
um bilhete na mesa, sem aviso, fugiu com outra pessoa. A expressão de Boris não mudou, mas seus olhos suavizaram. Tentei manter as coisas unidas para as crianças, vendi tudo que podíamos. Eu pensei que talvez ele voltasse, mas ele não voltou. Boris assentiu lentamente. Você merece algo melhor do que isso. Sorri, mas não chegou aos meus olhos. Ele nem se despediu das crianças. Ele ficou em silêncio por um momento. Então ele disse: eu fui noivo uma vez, pensei que ela era a pessoa certa, descobri que ela não estava apaixonada por mim, apenas pela ideia de quem eu poderia me tornar. Sinto muito. Ele deu de ombros. Todos nós ficamos um pouco quebrados. Eu apenas tive sorte. Meu coração partido veio cedo o suficiente para se transformar em combustível, isso me fez sorrir genuinamente desta vez. Você é um dos bons, Boris, ele levantou a taça. E você também é, esperança. O vinho estava quente em minhas veias. A comida era rica e reconfortante, e pela primeira vez desde que meu mundo desabou, eu me senti como eu mesma novamente, não uma cuidadora, não uma mãe solteira, não um fardo, apenas uma mulher sentada em frente a alguém gentil. E de alguma forma, isso era suficiente. Sentei-me à mesa perto da janela, meus dedos apertando um copo de água que já estava morna. O restaurante estava tranquilo para uma tarde de sábado, já suave, talheres tilintando, ocasional barulho de pratos da cozinha. Eu tinha escolhido este lugar de propósito, terreno neutro, público, seguro. Zarko estava atrasado, claro que estava. Quando ele finalmente entrou, bronzeado e sorrindo como se não tivesse uma preocupação no mundo, tive que cerrar o maxilar para não demonstrar nada. Ele deslizou para o assento à minha frente como se fôssemos velhos amigos se reencontrando. Raquel, ele disse suavemente, você está bem, não respondi. Ele suspirou, recostando-se. Olha, eu sei que as coisas ficaram bagunçadas, mas eu tive tempo para pensar e talvez tenhamos nos precipitado nessa coisa de separação rápido demais. Pisquei, você me deixou, Zarko, em um bilhete. Ele acenou com a mão como se fosse um detalhe menor. Eu entrei em pânico. Achei que precisava de algo diferente, mas acontece que a grama nem sempre é mais verde. Olhei para ele. Você é a mãe dos meus filhos. Nós temos história, poderíamos começar de novo, folha limpa. Ele estendeu a mão para pegar a minha. Eu a puxei para longe. Eu não estou interessada, disse calmamente. Estamos aqui para finalizar o divórcio, não para reviver seus arrependimentos. O rosto dele endureceu instantaneamente. Então, é isso? Você realmente vai jogar tudo fora? Você já faz isso. A voz dele baixou, baixa e venenosa. Você acha que algum emprego de caridade limpando baba de velho faz você boa demais para mim agora? Eu me encolhi. O quê? Você acha que criar aqueles filhos sozinha faz de você uma santa? Você não conseguiu nem me segurar. Como você vai manter uma família unida? Uma cadeira arrastou atrás de mim. Eu sugiro que você abaixe a voz. Um barítono familiar interrompeu. Eu me virei. Boris estava ali, braços cruzados, expressão raivosa. Atrás dele, apoiado casualmente em sua bengala, estava o próprio senhor guerreiro, sua sobrancelha arqueada em diversão sardônica. Zarko olhou entre eles, confuso. Quem diabos são vocês? Empregador dela, disse o senhor guerreiro friamente, e devo dizer que seu desempenho é patético e lastimavelmente previsível. Zarko abriu a boca, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Boris avançou e, sem aviso, lhe deu um soco bem no maxilar. O som ecoou. Zarko cambaleou para trás em sua cadeira, mão no rosto, olhos arregalados. O silêncio caiu sobre a sala. O senhor guerreiro bateu palmas uma vez lentamente. Maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Sempre achei um soco bem dado muito mais eficaz do que terapia. Eu apenas olhei, atordoada. Boris se virou para mim, peito ofegante. Você está bem? Assenti lentamente, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O senhor guerreiro sorriu. Bem, então, vamos comer a sobremesa? Eu deveria ter me sentido envergonhada, exposta, mas tudo o que senti foi protegida e talvez, só talvez, poderosa. A viagem de volta para a propriedade pareceu mais longa do que o normal, mesmo que mal tenhamos trocado uma palavra. Sentei-me ao lado de Boris no banco de trás, mãos juntas apertadas no meu colo. Meu coração ainda não havia diminuído a velocidade. A cena no restaurante continuava se repetindo na minha cabeça, o rosto de Zarko quando o soco acertou, o brilho divertido nos olhos do senhor guerreiro. O que eu tinha feito?
Quando paramos nos portões, me preparei. Eu esperava consequências. Talvez eu tivesse passado dos limites. Talvez este emprego estranho e promissor, esta segunda chance frágil e precária, tivesse acabado. Boris me acompanhou até a porta, mas antes que eu entrasse, ele se virou para mim. Não deixe esse homem rastejar de volta para sua cabeça, disse ele. Você não fez nada de errado. Assenti, embora não tivesse tanta certeza. Mais tarde naquela noite, fui convocada para o escritório, o cômodo favorito do Sr. Guerreiro, painéis de madeira escura, cortinas pesadas, uma parede de livros encadernados em couro que ele não tocava há anos. Ele estava sentado perto da janela, um cobertor sobre as pernas, um copo de conhaque na mão. Fiquei parada silenciosamente na soleira da porta, esperando. Bem, disse ele sem se virar, isso foi certamente divertido. Prendi a respiração. Ele finalmente olhou para mim, seu olhar afiado, mas ilegível. Não se preocupe, não vou te demitir. Aquele idiota precisava levar um soco, e francamente, ver alguém te defender foi surpreendentemente satisfatório. Eu pisquei. Ele gesticulou para o assento à sua frente. Sente-se. Eu o fiz, ele girou o conhaque lentamente. Sabe, eu fui casado 4 vezes. Eu não disse nada. Ele sorriu sem calor. Cada vez eu pensei que finalmente tinha acertado, cada vez fui provado errado. Acontece que o dinheiro só atrai um tipo de amor, o tipo temporário. Eu não interrompi. Sem filhos, acrescentou. Não que eu não quisesse. Simplesmente nunca deu certo. Havia algo cru em sua voz, algo que ele não havia mostrado antes. Estudei seu rosto, não as linhas ásperas ou a carranca que ele usava como armadura, mas o vislumbre de cansaço por baixo. Um tipo diferente de cansaço, solidão. Sinto muito, disse eu suavemente. Ele zombou, mas não foi cruel. Não sinta. Eu sou quem os afastou. Não sou fácil de amar, Sirta. Secreta. A maioria das pessoas não é, respondi. Isso o fez parar. Ele olhou para mim, realmente olhou para mim desta vez, então assentiu apenas uma vez. Não falamos muito mais depois disso, mas algo mudou entre nós, não exatamente calor, mas não mais desdém. Não era perdão, não era amizade, mas era alguma coisa. Em meados de setembro, a propriedade não parecia mais o mundo de outra pessoa. Os corredores não ecoavam mais tão alto. O silêncio havia suavizado, não vazio, apenas calmo. As crianças se adaptaram com notável facilidade, amigo especialmente. Ele se afeiçoou à equipe como velhos amigos, ajudando Jasmine na cozinha, ocasionalmente consertando pequenas coisas com Boris, que o tratava como um jovem aprendiz. Eles riam mais, até Eli, meu filho do meio quieto, começou a se abrir, escalando árvores ao longo da borda do pomar, desenhando animais que avistava da janela de seu quarto. E a pequena Divina, ela dançava no corredor como se fosse seu palco pessoal. O som de seus pés contra o mármore não parecia mais deslocado. A escola começaria em breve, e a propriedade ficava longe de seu antigo distrito, mas eu não estava preocupada. Nós daríamos um jeito, talvez ensino doméstico, talvez tutores particulares, talvez algo totalmente diferente. Mas o que eu sabia no fundo do meu ser era que não estávamos indo embora, não ainda, talvez nunca. Em uma tarde dourada, pouco antes das primeiras folhas começarem a cair, encontrei o Sr. Guerreiro no jardim. Ele estava estacionado sob a pérgola, seu colo coberto com um cobertor de tricô que Jasmine havia feito. A era estava enrolando nas vigas de madeira acima dele, lançando sombras dançantes sobre seu rosto. Trouxe-lhe uma xícara de chá. Obrigado, disse ele sem olhar para mim. Ficamos sentados por um tempo, sem dizer nada. O vento sussurrava nas árvores. Em algum lugar um pássaro cantou, e a risada de Divina ecoou fracamente à distância. Ele finalmente quebrou o silêncio. Seus filhos têm bons corações. Eles não têm medo de viver plenamente, mesmo aqui. Assenti, surpresa com a gentileza em seu tom. Ele se virou para me encarar. Isso não é por acaso. Você sabe, as crianças refletem o que recebem. Engoli em seco, a emoção subindo como uma maré que eu não esperava. Você poderia ter desmoronado, continuou ele, sua voz mais baixa agora. Muitas pessoas teriam, mas você não desmoronou. Eu desmoronei, admiti, só que não para sempre. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Essa é a diferença. Por um longo momento, ficamos sentados ali respirando o mesmo ar do final do verão.
Olhei para ele, este homem difícil e reservado que uma vez me insultou por respirar alto demais, e senti algo próximo à gratidão não pela dor, não pela traição que me trouxe aqui, mas pelo que veio depois. Eu não era mais a mulher que estava chorando em sua cozinha, agarrada a uma carta que rasgou sua vida ao meio. Eu ainda estava me curando, ainda descobrindo as coisas, mas eu não estava mais perdida. Eu estava construindo algo novo sob um céu desconhecido em um lugar que nunca pretendi chamar de lar. E de alguma forma, isso fez toda a diferença.